Bem, sendo o primeiro domingo do ano, e tendo pedido para falar este domingo, eu pensei trazer uma mensagem para este ano. E o tema desta manhã é este: mandamentos negativos para um 2025 positivo. E vocês podem pensar, o que é que ele vai falar? Mandamentos negativos para um 2025 positivo. Em 1952, eu já vou explicar, Norman Vincent Peale escreveu um livro que ainda hoje é um best-seller, que diz O Poder do Pensamento Positivo. Eu não vos vou falar sobre o livro, não vou falar sobre o poder do pensamento positivo. O que eu vos quero dizer é que este tema instituiu-se na nossa sociedade de tal forma que todos nós sabemos que se tivermos pensamentos positivos perante dificuldades da vida, conseguimos enfrentar as dificuldades de outra forma, certo? Isto vem desde este livro, sobretudo. Foi um best-seller que ainda hoje é um best-seller, que se instituiu e interiorizou-se na sociedade. E até mesmo nos médicos. Epá, se tu tiveres um pensamento positivo é mais fácil combateres a doença. Está tudo ligado. E é verdade. E é verdade. Não estou a negar isso. É verdade. Mas, felizmente, a Bíblia é mais do que um compêndio de psicologia. É um compêndio de soluções para a alma. E vai muito além daquilo que a psicologia abarca. Muito mais profundo do que isso. E o que a Bíblia apresenta são respostas que muitas vezes vão além do pensamento positivo. A Bíblia também dá pensamentos que não devemos ter e coisas que nós não devemos fazer, que também traduzem uma vida positiva. Ou seja, nós não vamos ter uma vida positiva só dependendo de coisas positivas que façamos, mas há coisas negativas que não podemos fazer que também traduzem uma vida positiva. E isso é um extra que a sociedade não dá. Isto é um extra que o mundo muitas vezes não oferece, que o Norman Vincent Peale no seu livro não apresenta, mas que a Bíblia apresenta, como vamos ver. Portanto, vou-vos dar dois exemplos. Eu, há muito tempo atrás, o meu primo Jorge, do Alentejo, e o Artur, o irmão da Ana Teresa, estávamos no Alentejo a passear e metemos no meio de um campo que estava a dizer não entrar. Não entrar. 14 anos, 15 anos, o Artur mais... E eu também pegava no Artur vem, e ele ia. Vamos todos, e o meu primo mais novo, vamos. Quando dou por mim, vejo outra placa, dizer perigo. Perigo. Miúdos, não é? Quando dou por mim, tenho um touro bravo a olhar para mim, fazer assim. E eu acho que nunca corri tanto na vida. O Artur dizia, a culpa é tua. Ele, se ouvir, vai se lembrar. Há mandamentos negativos que são para o nosso bem. Eu tenho que não entrar nesse tipo de campos para depois não sofrer as consequências. Outro exemplo, muito, muito comum. Temos um líquido em casa e dizer assim, perigo, uma caveira. Vocês vão beber aquilo? Eu não sei o que aquilo é, mas tem aquela caveira, bom não é. Portanto, se eu vou beber aquilo, eu vou-me dar mal. Portanto, há mandamentos negativos que são para nosso bem. E a Bíblia tem um pack de mandamentos positivos para um ano positivo e um pack de mandamentos negativos para um ano positivo, como vamos ver. Eu vou-vos dar 2 mandamentos negativos para um ano positivo. A título de curiosidade, vocês já tiveram o cuidado de analisar os 10 mandamentos com atenção? Eu não falo sobre os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, dos 10, 8 são negativos. Não furtarás, não matarás, não darás falso testemunho. 8 negativos. E 2 são positivos. 1,5. 1,5, sim, 1,5 é positivo. Um que é positivo é honra a teu pai e teu mãe. É um mandamento positivo. Faz isso. Não é não faz, é faz. E o outro é guarda ao sábado. É positivo, aparentemente. Porque depois a seguir diz não faças isto no sábado e isto, não faças. Por isso é que eu digo que é meio. Portanto, nós temos 8,5 negativos e 1,5 positivo. A própria estrutura legal dos 10 mandamentos ensina muito mais em mandamentos negativos para uma vida positiva do que mandamentos positivos para uma vida positiva. Então aquele mito de que tu terás uma vida positiva se fizeres bem, positividade, cai por terra. Porque muitas vezes são mais as coisas que nós não devemos fazer para ter uma vida positiva do que aquelas que devemos fazer para ter uma vida positiva. E os 10 mandamentos refletem isso. Mas não só. Daí para a frente a Bíblia também reflete isso, como vamos ver. Vamos ver uma passagem em Tiago, já vou dizer qual, dirigida aos judeus dispersos na Ásia Menor, que estão em sofrimento, que eram pobres, que sofriam perseguição pela sua fé e que precisavam de ajuda e força. E nesta altura diriam a alguns o que eles precisavam era de pensamentos positivos. Porque estão fracos, são pobres, estão a ser perseguidos
a gente tem que os puxar para a frente. Olha, pá, tu tens de ter pensamento positivo, se tiveres pensamento positivo vais conseguir vencer. Nada mais errado. O que Paulo lhes vai dar, o Tiago que lhes vai dar, são mandamentos negativos. Para quem está pobre, está a ser perseguido, está com dificuldades, o que eles precisavam eram alguns mandamentos negativos. Tiago diz vários, eu vou-me dedicar apenas em 2. Tiago 5, 9 a 12. Tiago, deixa-me abrir que eu, entretanto, falei e não abri. Tiago 5, vamos ler, do versículo 9 a 12. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência aos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, para que não caiais em condenação. Eu podia pegar em N mandamentos negativos para nós hoje. Eu vou escolher 2, apesar desta passagem ter 3. Eu não vou falar sobre a parte do juramento, não porque seja complicado, é bastante simples de abordar, não vou ter tempo. Ok? Ficará para outra altura. Eu vou dedicar, sobretudo, ao que está no versículos 10 e 11. 9, 10 e 11. Primeiro mandamento negativo, não nos queixemos. Não nos queixemos. Eu volto e meio queixo muito. E não devia. Portanto, esta mensagem é sobretudo para mim. Mas eu acho que não sou o único aqui, para não. Vocês não se queixam, para não. Não tem ar disso. Nenhum de vocês se queixa, para não. Sou só eu. Somos resmungões. Estamos sempre a queixar-nos. E fazemos questão de partilhar a resmunguice com outros. Então isto é capaz de ser para nós. Ok? E mandamento negativo para 2025 positivo, não resmunguemos. Não nos queixemos. Aliás, antes disso, quando sofremos, como era o caso destes que estão aqui a ser alvo desta carta, ok? É comum nos queixarmos, exteriorizarmos a nossa dor, certo? E Tiago sabia disso. Epá, vocês que estão a sofrer, aguentem-se, não se queixem, não exteriorizem a vossa dor. E muito menos se queixem uns contra os outros, que já vamos ver. Porque há 2 níveis da queixa. Há a queixa interna, que eu me queixo da minha situação, e há a queixa de nos queixarmos uns contra os outros. São 2 dinâmicas da queixa que vamos ver hoje. Além de outra questão que tem a ver com o segundo mandamento negativo, que eu já lá vou. Tiago diz assim, eu sei que sofrem e que a vossa dor é cruel e injusta, mas não se queixem. E Tiago vai além disso e acrescenta, não se queixem uns contra os outros. Não só não se queixem, mas uns contra os outros. Para percebermos este versículo do não se queixem uns contra os outros, o versículo 9, convém perceber o 7 e o 8, porque está tudo ligado. E leiam comigo o 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. Tiago está a dizer, sejam pacientes com Deus. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Pacientes. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, sede pacientes para com Deus. E depois diz, irmãos, não vos esqueçam uns contra os outros. Vocês não percebem qual é a conexão entre o 7 e o 8 e o 9? Isto está tudo ligado. Quando eu não sou paciente com Deus, eu não vou ser paciente com os outros. As pessoas que são mais impacientes com os outros e que são mais queixosas em relação aos outros, são as que são mais impacientes para com Deus. Se o 7 e o 8 não estiver bem resolvido, se eu não tiver uma perspectiva de paciência para com Deus, eu não vou ter uma perspectiva de paciência para quem está ao meu redor. E o que Tiago está aqui a dizer assim, estão à espera de alguma coisa da parte de Deus, aguentem-se. Sejam pacientes para com Deus. Se forem pacientes para com Deus, vocês não se vão queixar uns contra os outros também. A dinâmica é paciência para com Deus e depois eu vou ser paciente para os que estão à minha volta. E isto é importante. Continuando. Quando nos queixamos uns contra os outros, estamos a acumular amargura dentro de nós. Hebreus 12, 14 e 15, eu vou citar, diz assim, e eu não vou citar todo o versículo, vou só citar as partes que te interessam para esta passagem. Segui a paz com todos, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Quando nós nos queixamos, nós estamos a contaminar os outros e a nós próprios. É como se estivesse a espalhar um vírus. E Paulo diz, neste caso, Paulo, supostamente, que escreveu Hebreus, não sabemos quem foi, mas deduzo que seja Paulo. Não se deixe contaminar por raiz de amargura. Não se deixe contaminar pelo queixume.
Se temos um problema com o irmão, não corramos a contar aos outros que temos um problema com o irmão. Vamos ter com esse irmão e resolvemos o problema com esse irmão. Porque muitas vezes, passado algum tempo, o problema maior já não é o problema que tivemos com o irmão, mas as consequências temos que falar a toda a gente. Não estou a falar chinês, pois não? Quando nós exteriorizamos tanto o problema que temos com alguém, com toda a gente, passado algum tempo, os problemas maiores já não derivam do problema inicial, mas derivam das consequências de toda a gente saber e ter opinado. E depois um interpretou mal aquilo que o outro disse e depois aquilo já se torna um novelo enorme. Porquê? Porque nós não fomos logo no início ter com a pessoa. E isto é muito importante. Então, reclamar, quero-vos dizer, se calhar vocês vão ficar assustados com isto, que mensagem de ano novo, David. É tão pecado quanto roubar, mentir e matar. É verdade. É algo que Deus abomina. E sabem uma coisa? Sabem qual é o povo da história que era especialista em queixinhas, em ser queixinhas? Era o povo de Israel. Em Números 11:1, a Bíblia diz assim: e aconteceu que, queixando-se o povo, falou o que era mal aos olhos do Senhor. O povo de Israel era um povo queixinhas, o povo que estava a atravessar o deserto. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu. O Senhor não gosta de queixume. A sua ira se acende cada vez que o seu povo se queixa. E tanto se acendeu que o fogo do céu ardeu entre eles, que Deus consumiu muitos daqueles queixinhas com fogo. De que a gente se queixa? E poderá alguns dizerem assim: quem é que eu estou a prejudicar quando me queixo? Esqueço agora queixar-me uns contra os outros. Agora, eu queixar-me de mim próprio, da minha vida, do que for. Eu não estou a prejudicar ninguém, estou-me só a prejudicar a mim próprio. Dirão alguns. Não. Tu, quando te queixas, tu estás no fundo, estás a dizer várias coisas, estás a criticar Deus. Como? Estás a dizer que aquilo que Deus te deu não é suficiente. Aquilo que Deus te apresentou não chega. Que Deus não sabe controlar a tua vida. Tu estás a dizer: Deus, tu não és suficiente para mim. Estão a ver as consequências da queixa? Mas mais do que isso, nós estamos a fazer duas consequências a quem está à nossa volta. A crentes e descrentes. Quando vivemos uma vida de queixume constante, nós desanimamos os crentes que estão à nossa volta. Porque o crente que está à nossa volta pensa assim: este crente que devia estar perto de Deus não está-se a desanimar, que chatice. E nós não ficamos mais fortes por isso. Desanimamos os que estão à nossa volta. Mas pior, se Deus não é suficientemente bom para mim, que credibilidade tenho a apresentar Deus aos descrentes? Repelimos os descrentes. Desanimamos os crentes e repelimos os descrentes. Porque depois, eu estou-me sempre a queixar, e que isto está mal, pois acredito em Deus. E o que é descrente diz: e bem, eu vou crer em Deus, quando tu que és filho de Deus e que supostamente estás perto de Deus, estás sempre a queixar. Se o teu Deus não é bom para ti, também não vai ser bom para mim. Vocês estão a ver as consequências da queixa? Se o teu Deus, de quem tu tanto te queixas, não é bom para ti, também não é bom para mim. E depois podemos falar dos evangelhos de trás para a frente. Podemos falar do plano da salvação de trás para a frente. Podemos fazer a estrada de Romanos de trás para a frente. Eles não vão acreditar porque olham para a nossa vida e como nos veem sempre a queixar, eles não vão crer no nosso Deus. Porque se o Deus que nós professamos não é bom para nós, eles pensam: também não é bom para mim. Estão a ver as consequências da queixa? Mas não fiquem assim, está bem? Agora vou-vos dar um segundo mandamento negativo um bocado mais animado. Versículos 10 e 11. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram, ou, por outras palavras, os que resistiram. Outras traduções dizem isto. Os que não desistiram. Ouvides qual foi a paciência de Jó e visto o fim que o Senhor lhe deu. Eu quero-vos dizer que o segundo mandamento negativo que eu encontro aqui, embora não esteja aqui escrito como o outro, não vos queixeis, é: não desistam. Olhem para o exemplo dos profetas que resistiram, que não desistiram. E vocês que estão a sofrer agora sendo perseguidos, não desistam. Então, o primeiro mandamento negativo para um 2025 positivo: não se queixem, não nos queixemos. Segundo, não desistam, não desistamos. E agora vou entrar mais a fundo no não desistir. Os profetas do passado que resistiram, eles sofreram muito. E a pergunta que vocês poderão fazer: eles sofreram por coisa pouca? Olha, nem por isso. Olha, Moisés teve 40 anos a aturar um povo queixinhas. 40 anos a aturar um povo queixinhas, terrível. E ele, que era o homem mais manso da terra, dito pelas próprias Escrituras, ele houve uma altura que não se aguentou. E por isso não pôde entrar na terra prometida. Vejam só as consequências daquela circunstância. Portanto, ele passou mal. David foi perseguido 7 anos por Saul. Elias foi perseguido por Acabe e Jezabel.
Jeremias foi tirado por um poço e foi odiado pelo rei Zedequias. Estou a falar de profetas, em ordem cronológica. Ezequiel suportou a morte da sua mulher durante o seu ministério. Oseias suportou adultério e traição. Daniel foi tirado para uma cova com leões. E João Batista, que foi o último dos profetas, foi aprisionado e foi decapitado. Então foi fácil para eles? Não, mas eles resistiram. Poderão alguns de vocês dizer, mas alguns quiseram morrer. Mas Deus não deixou. Eles no final cumpriram a sua carreira. Eles não desistiram. E Tiago diz assim, olha para esses. Vocês estão a passar mal agora a ser perseguidos na Ásia Menor? Eu sei, mas olhem para o exemplo daqueles que não desistiram. Agora não desistam vocês também. E é como se eu estivesse a dizer assim, olha, 2025 se calhar vai ser difícil. Mas não desistam. Ok? Não desistam. Que não desistamos de falar de Deus e da Bíblia. Que não desistamos de defender os valores do conceito de família. Bíblicos. Num mundo em que não defende os valores... Não quero saber... vocês não se preocupem se vão ser chamados de caretas. Defendam o que está certo. O que Deus quer. Não desistamos de nos reunir numa igreja. Não desistamos de orar e ler a Bíblia. Não desistamos de Deus. E eu acredito que há muitos, se calhar alguns aqui, que já desistiram de Deus e que estão aqui porque estão. Não desistam de Deus. Eu vou citar um texto de um livro do Erwin Lutzer, que é Não Seremos Silenciados. E ele escreveu isto. Dizemos a nós mesmos que não testemunhamos sobre a nossa fé porque tememos ofender alguém. Dizemos a nós mesmos que não testemunhamos sobre a nossa fé porque tememos ofender alguém. Ficamos em silêncio diante do declínio político e moral porque queremos ser considerados bons e não críticos. Eu não estou a falar chinês, pois não? Não queremos que as pessoas saibam que o caminho para o Deus é estreito e que há um custo por seguir Jesus. Nós não falamos disso, que há custo e que o caminho é estreito. É tudo bom, é tudo fácil. Todos nós temos cruzes para carregar e estamos constantemente experimentando cruzes diferentes para um ajuste mais fácil. Estamos todos tentando encontrar uma cruz mais leve? Ao fazê-lo, estamos a desistir. Este texto encaixa-se aqui que nem uma luva. Eu acho que isto é o quadro, muitas vezes, da igreja de hoje. Todos procuramos algo mais leve para carregar. E não nos preocupamos em fazer o que está certo. E ao fazê-lo, estamos a desistir. Estamos a comprometer. Um dia, Churchill foi convidado para dar uma palestra na sua antiga escola. Chamaram-no, na antiga escola. E ele fez uma palestra que ninguém se esqueceu. Sabe qual foi o tema da palestra? Eu vou-vos dizer qual é que ele disse. Ele disse apenas isto. Subiu, lá os miúdos todos a verem-no, à espera de um daqueles discursos épicos do Churchill, ele disse apenas isto. Nunca desistam. Nunca, 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 nunca desistam. E foi-se sentar. Olha, eu não me esqueci, estou a falar disto. Se calhar o futuro da pregação devia ser assim só. Vocês iam se lembrar sempre daquilo que eu disse. Estou a brincar. Ele dizia, nunca desistam. Nunca, nunca, nunca desistam. Fechou, guardou a folha, devia ter uma folha para isto, e foi-se sentar. E nós estamos aqui a falar. Mas ficou na mente. Não desistir. John Corbett foi o campeão de boxe de pesos pesados durante 5 anos seguidos. E um dia lhe perguntaram qual foi o segredo. Oh John, qual foi o segredo para tu venceres tanto tempo, durante tantas vezes, da forma como sempre vencestes? E ele confidenciou e dizia assim, o John Corbett, eu quando estava quase a cair para o lado, eu pensava assim, mais um round. E ele, com a lógica do mais um round, ele ia se mantendo sempre na luta. Então foi sempre assim, mais um. E mais um round. E mais um round. Sabem, outro exemplo e terceiro exemplo. Quando o Jimmy Elliot morreu, foram ter com a Elizabeth Elliot e perguntaram, como é que tu aguentas? E ela respondeu apenas isto. I'm doing the next thing. Eu faço a próxima coisa. Eu não vou me preocupar com o que vai ser daqui a um mês, nem daqui a um ano. Agora vou lavar a louça, tem que ser lavada. Depois vou tratar da criança. E depois vou tratar daquilo. E faço uma coisa de cada vez. I do the next thing. O nosso problema é que nós antecipamos os problemas que estão daqui a um mês e não vivemos o que está entretanto. E isso causa ansiedade. Façamos a próxima coisa. Façamos o próximo round. Mas não desistamos. Não pensamos tão a longo prazo. É fazer a próxima coisa. O que é que vou fazer hoje à tarde? É isto? É isto que eu vou fazer. Vou fazer bem. Quando chegar à noite, logo se vê. Quando chegar à noite, vamos fazer aquilo. Vamos fazer bem. Próximo round. Qual é o próximo round? É dormir. Vamos procurar dormir bem.
Vamos acordar, vamos fazer o que temos que fazer de bem. E vamos vivendo. Round a round, dia a dia, thing a thing, como dizia Elizabeth Elliot. Coisa a coisa. Um passo de cada vez, mas sem desistir. Olha, eu não cheguei ao nível do Churchill de falar em 4 segundos, mas quase. Pronto, eu hoje vou terminar assim. Era para falar sobre o terceiro, mas não vou falar. Hoje não vou falar sobre isto. Portanto, resumindo, queria-vos deixar estes 2 mandamentos negativos, que é, não nos queixemos da nossa vida, nem em relação aos outros. E qual é o segundo mandamento negativo? Não desistimos. Não desistir. Se cumprimos estes 2 mandamentos negativos, a Bíblia garante-vos um 2025 muito mais positivo. Que o Senhor vos abençoe. É isso, que o Senhor nos abençoe e não desistir. Ainda há pouco o David, quando o Daniel foi para a classe, deu aquele grito, manifestou alegria, porque ia para a classe. Que o Senhor nos ajude a manifestarmos esta alegria. Quando pensamos que vimos ao culto, em vez de nos queixarmos, aí hoje é dia de culto, era melhor ficar em casa, está mais quente, mas sintamos alegria naquilo que fazemos, sintamos alegria em estar aqui, na presença do Senhor, juntamente com os irmãos. Façamos-lo como Ele gritou. Pensemos, hoje é dia de estar na presença do Senhor com os meus irmãos. Com alegria, com gozo nos nossos corações. Hoje é dia, é um dia pela graça que o Senhor me dá, pela sua graça. Vivamo-lo com alegria, com satisfação, para a glória do Senhor. Se vivermos assim com alegria, não temos tempo para nos queixarmos. E sabem que o problema por vezes é termos muito tempo livre. Temos muito tempo a pensar e queixamos-nos sempre. De facto é verdade. Eu próprio também me queixo. A tendência é queixar. Mas quando estamos ocupados com o Senhor, só temos motivos para agradecer. O salmo que eu li há pouco, o 103, diz: bendiz, ó minha alma, o Senhor. Não é queixar-me do Senhor, é dizer bem do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos.